Bom, pessoal, agora sim, oficialmente uma boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Me chamo Renato Bertão, tá? Sou responsável pela área de Data Visualization and Analytics aqui da Tembu, tá? E antes de entrarmos no nosso tema de hoje, quase ritualisticamente, eu gostaria de agradecer a todos pela participação, pelo tempinho aí que vocês conseguiram dispor para estar aqui com a gente. Então, meu muito obrigado. Eu espero que hoje seja bem proveitoso para vocês e seja um assunto interessante, tá bom? Vamos falar um pouco hoje de data storytelling, tá? Ou simplificando, como contar histórias com os seus dados e o porquê a gente faz isso, o quanto uma história em si é poderosa, ao invés de só exibir informações, colocá-las na tela para consumo, direcionar o consumo desse dado. E eu vou mostrar para vocês o quanto isso pode ser interessante, o quanto é poderoso esse tipo de construção, tá bom? Qualquer dúvida que surgir ao longo da apresentação, por favor, podem deixar aí no chat e ao final a gente vai responder todas, ok? E lembrando que a apresentação vai ser gravada e o material vai ser compartilhado com todos aqueles que se inscreveram, tá bom? Caso você não tenha sido inscrito, corre lá, garanta já o seu material, o Gabriel vai deixar fixado aí nos comentários o link. Então, sem mais delongas, vamos lá, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui da Tembu, pessoal. A Tembu é uma consultoria especializada em soluções de apoio à tomada de decisão, certo? Então, o nosso negócio, a Tembu como empresa, é justamente viabilizar decisões inteligentes baseadas em dados que gerem valor para diversas áreas. Então, a gente tem frentes aí tanto de Business Analytics, quanto Data Visualization, Big Data, Engenharia de Dados, Machine Learning, IoT, Inteligência Artificial, Governança de Dados, agora com a LGPD, com destaque bem grande aí, tá? E serviços de consultoria em geral. Eu poderia dizer aí que nossos maiores destaques são justamente uma abordagem agnóstica, pensando no problema de negócio em si, não em vender uma ferramenta ou algo do tipo. A gente está sempre preocupado em agregar valor, eu acho que isso é o mais importante. Ter uma fábrica de projetos ágeis faz aí uma grande diferença, poder trabalhar com uma forma que a gente consiga ter essa agilidade de alterar a estrutura inicial de uma demanda dentro de uma sprint para agregar valor à solução e corrigir percalços aí no meio do caminho, e justamente um alto nível aí de sofisticação técnica. Tipo, é uma equipe muito capacitada, é multidisciplinar, então experiência de mercado é o que não falta aí para o pessoal, e eles vão tudo que for solicitado para eles vai atender com grande maestria aí, pessoal. Agora, já falando um pouquinho da Tembu aí, sem mais delongas, vamos entrar aí no nosso material previsto para hoje, gente. E do que a gente vai falar? Eu já disse, data storytelling, mas não adianta a gente partir já para o storytelling com dados. Antes de tudo isso, a gente vai ter que entender o que é um storytelling. Vai ser bem interessante a gente começar pelo conceito e da onde surgiu o conceito de storytelling. Entender o porquê contamos histórias, porque só acrescentar isso à nossa receita de vou apresentar essa informação em formato de história, pelo simples fato de fazê-la, sem entender o porquê, não vai ter tanto significado. Então, por que a gente conta? Qual que é o sentido por trás de contar histórias? Então, a gente vai ter todo esse embasamento, depois sim entrar na parte de storytelling com dados e finalmente na parte aí mais focada na tecnologia, que são os atributos de atenção e o que a gente tem de recursos para contar uma história. Beleza? Então, assuntos dissertados, vamos detalhá-los agora, pessoal. Então, antes de tudo, o que é storytelling? A gente vai ter que entender para contar uma história. Então, para falar de data storytelling, vamos entender o que é um storytelling, tá? E é o quê? É o ato
tá? Storytelling nada mais é do que o ato de transmitir uma história ou mensagem de forma memorável. É uma forma que você vai se lembrar disso no futuro, que vai ficar, a sua percepção sobre aquilo não vai ser algo momentâneo, certo? É uma ação aí que acompanha a humanidade desde os tempos mais primórdios até a atualidade. Então, quando os nossos ancestrais pintavam na parede de uma caverna, nada mais era do que um modo de contar uma história, tá? Isso vem até os dias de hoje. Sentar hoje no sofá, ligar uma TV e assistir um filme, a gente nada mais está vendo do que uma história contada por alguém. Perfeito? E qual é a origem do storytelling? Então, para falar um pouquinho da origem dele, a gente tem que falar de quem foi a pessoa que estruturou os 3 atos. Então, nada mais, nada menos do que uma pessoa pouco conhecida, chamada Aristóteles, tá? Só para a gente ter uma ideia aí, ele foi nada mais, nada menos do que aluno do Platão e o professor de Alexandre o Grande. Então, uma pessoa completamente despercebida aí na nossa história geral. Então, a origem, quando ele cria, ele percebeu que nos teatros, na época, nos anfiteatros gregos, as histórias elas costumavam ter uma estrutura que se mantinha, que era uma estrutura de 3 atos, tá? E ele escreveu isso em seu livro chamado A Poética. E o que seriam esses 3 atos que ele conta sobre o storytelling? Então, a gente vem para o nosso primeiro ato, tá? As imagens aqui são meramente ilustrativas, tá, pessoal? Espero que vocês consigam ter uma associação aqui. Mas o primeiro ato é a apresentação do personagem, tá? Do seu universo e as situações em que ele está vivendo. Então, é o cotidiano, é como está a situação no ponto zero, tá? E aí a gente é introduzido a esse personagem e é o momento onde acontece o problema, tá? O problema é justamente o que vai desenrolar para os próximos atos da nossa história, é a ação, por exemplo, de o protagonista cair no buraco, é onde ele vê que tudo aquilo que ele tinha começa a desmoronar, tá? O segundo ato é onde começa a jornada desse herói, tá? É uma etapa de mudança propriamente dita, e onde ele vai atrás de resolver ou corrigir o conflito em si. Então, é onde ele começa a viver a transformação, é a luta contra o dragão, é o momento do personagem que ele se perde no bosque, é onde tudo leva para o desfecho, é todo o caminho até a resolução ou não do conflito apresentado no ato 1, tá? E o terceiro ato, justamente quando tudo aquilo que foi apresentado no nosso ato 1 é resolvido de uma maneira óbvia ou não. Então, é quando o mundo é transformado e aquele conflito é resolvido, ou totalmente ou parcialmente, tá? Então, os 3 atos de um storytelling seriam esses. E a gente tem aqui, nesse ponto de vista narrativo, criada a jornada do herói, que ele pega esses 3 atos e segmenta eles, tá? A jornada do herói também é conhecida como monomito, tá? E foi criada em 1949 por Joseph Campbell. É a estrutura de storytelling hoje mais utilizadas, baseadas naqueles 3 atos de Aristóteles, tá bom? Então, aqui é muito um breve resumo do que é contar histórias. Então, aqui está o nosso storytelling de fato. E agora que a gente tem essa introdução, tá? De como contar uma história, vamos chegar ao nosso segundo tópico, que seria o porquê a gente conta histórias. E não simplesmente pelo fato de foi criado aqueles 3 atos, contar a história é uma forma divertida de entretenimento, não apenas por isso, tá? Mas contar histórias é uma ferramenta poderosa. E eu digo poderosa em que sentido? E aí eu trago aí as palavras de Jeremy Brunner, que diz o seguinte: mensagens escritas como histórias são 22 vezes mais memoráveis do que apenas fatos. Tá? Jeremy Brunner, que foi professor de psicologia em Harvard e em Oxford, tá? É uma pessoa aí que teve uma vivência bacana e poderia afirmar com propriedade. Então, o que a gente tem
com relação às histórias. Você é 22 vezes mais memorável quando você conta algo, o quanto isso seria impactante ou interessante usar essa estrutura narrativa dentro da nossa empresa, ou para apresentar um fechamento anual, ou para montar um dashboard para eles, tá? Então, aqui a gente começa a entender um pouco do peso de se contar uma história com os dados, mas não vamos chegar lá ainda, sem spoilers, vamos com calma, tá? Então, vamos ver um pouquinho da prática do que o Jeremy disse aqui, que 22 vezes mais memoráveis, mas como assim? Então, eu vou trazer outra pessoa que fez um experimento justamente com essa etapa, que é o Chip Heath. Tá? Ele fez um experimento, ele é professor da Stanford Graduate School of Business, onde ele pegou a turma dele, uma turma de por volta aí de 100 alunos, e dividiu em 2 grupos para uma dinâmica. Tá? Então ele pegou lá a galera, ó, metade vem para cá, metade vem para cá, e vamos fazer o seguinte, pessoal. Tá aqui, eu quero que todos vocês vão falar sobre o mesmo tema, no qual vai ser pena de morte, certo? E a metade da turma vai ter que ser contrária à pena de morte e a outra metade terá que ser a favor. Mesmo que você pessoalmente seja contra, esteja no grupo a favor, não importa. O importante aqui é vamos defender teses, tá bom? E aí ele pegou os mesmos dados, tá? Então todos os grupos deveriam utilizar os mesmos dados para definir sua posição. E desses grupos, cada grupo deveria montar uma apresentação e ao término teriam 1 minuto para apresentar esses resultados. Então, cada um depois iria lá com o seu grupo, apresentar o resultado para o restante da turma, para defender a sua tese de por que era contra ou a favor. Em média, cada um desses grupos que fez a apresentação trouxe de 2 a 3 estatísticas para defender seu ponto de vista. Então, lá no material que o Chip apresentou, você tinha N informações que poderiam ser utilizadas tanto contra ou a favor do tema proposto. E aí eles usaram aquilo para balizar a sua apresentação. Tentando embasar isso com esses dados passados, eles apresentaram essas 2 ou 3 estatísticas, só que cada um apresentando como achava isso mais interessante, certo? Somente 10% das pessoas tentou apresentar esses dados contando uma história, ao invés de simplesmente jogar os números que eles tinham lá, dessas estatísticas, para o restante da classe. Ao término da apresentação, o Chip pegou um papel e saiu passando para todos e pediu que as pessoas demarcassem quais foram os pontos de maior destaque que os colegas viram das apresentações dos outros e o que mais havia lhe chamado a atenção, o que mais tinha marcado eles ali nessa estrutura, tá? E aí, qual foi o resultado que ele chegou? Apenas 5% dos alunos ali lembravam de algum tipo de estatística envolvida na apresentação alheia. Então, por exemplo, se a pessoa foi lá e falou, não, porque 30% das pessoas não são a favor, por isso a gente deveria reconsiderar. Pessoas que só utilizaram estatísticas para apresentar o seu ponto foram recordadas em 5% das pessoas. Incríveis, 63% lembravam das histórias contadas. Quem se propôs a contar uma história com os dados que tinha para defender a sua tese foi lembrado com destaque ou relevância por 63% das pessoas que estavam ali respondendo esse material, certo? Então, agora, sabendo que o storytelling, conhecendo o storytelling, sabendo o poder que ele pode ter e como funciona a sua estrutura, e porque de fato contamos histórias, nada mais justo do que a gente entrar no nosso ponto, acredito que de destaque da apresentação aqui. Falamos de storytelling, o porquê contamos histórias, vamos agora ao nosso storytelling com dados. Beleza, pessoal? Então, sabendo desse poderio de storytelling, vamos agora a ele no nosso cotidiano, nossa usabilidade do dia a dia. Então, resumidamente, data storytelling é o ato de você explicar o que você fez, como fez e o porquê fez. Tudo isso de uma forma que mantenha o seu leitor ou ouvinte engajado.
é uma técnica crucial para um cientista ou analista de dados que precisa explicar uma linha de pensamento, tá, para outras pessoas. No exemplo ao lado, ao invés de apenas a gente pegar e mostrar um gráfico de linhas cheio de informações numéricas e eixos, ou uma tabela cheia de números, a gente contextualiza os acontecimentos, os fatos relevantes, tá? Justamente para dar um embasamento ali nos vales e picos, demonstrando isso graficamente. Então, a gente conta o porquê a gente teve o que aconteceu naqueles pontos ao longo do tempo, para que faça sentido a trajetória da nossa linha apresentada, tá? Então, a diferença aqui se equivale não só a... Eu poderia ter um gráfico de linhas contando uma história e um gráfico de linhas numa informação onde eu simplesmente estou reportando dados. A diferença é como a gente trabalha essa informação. Qual é o sentimento que a gente está entregando naquela tela. Eu falo muitas vezes que a construção de dashboards ou mexer com essa parte de visualização de dados em si não é uma área tão exata, tá, gente? Ela mexe com percepções, com sentimentos, modos com que você trabalha a sua tela, disposição das informações, paleta de cores utilizada. Tudo isso interfere diretamente com como você se sente ao consumir aquela informação. E você não tem como não ser tendencioso na hora que você constrói algo. Então é muito importante também a gente saber quais são os principais focos e aonde a gente quer dar destaque numa tela. Senão a gente vai provavelmente dar destaque em algo que não seria o mais importante do que está sendo exibido ali. Então contar essa história nada mais é do que a gente embasar toda aquela informação, certo? E aí pensando agora em data storytelling, não mais só no storytelling em si, como ficariam os nossos 3 atos que a gente viu lá, Aristóteles tinha montado, como ficariam eles pensando num storytelling com dados? Então vamos ver. Nosso primeiro ato seria justamente o problema do cliente, né? Quando ele estava tudo bem, e aí ele vê que ele está tendo um problema. Ele chega e fala, olha, estamos perdendo cliente todo mês, precisamos entender o porquê para chegar em algum lugar. Então, nosso primeiro ato seria justamente o acontecimento do problema. O nosso segundo ato seria justamente a partir do momento de arranjar ou entender o que está acontecendo, pensar numa solução para aquilo. Então, vamos analisar dados, estudar o seu histórico, conseguir chegar ao ponto de entender o porquê estamos perdendo cliente e, no mundo ideal, ter um plano de ação para retê-los no futuro. Então, a ideia aqui é justamente colocar em prática toda aquela estruturação para entender aqui como a gente chega no terceiro ato, que seria, utilizando esses algoritmos, entendemos o porquê estamos perdendo clientes. Olha, a gente tem 3 possíveis motivos aí que, a partir do momento que eles aconteceram, a queda ficou mais acentuada. E aí, entendendo isso, planos de ações são tomados e, se a gente seguir desse jeito, a nossa retenção tem a probabilidade de crescer aí em 30%, 50%, mostrar justamente que a gente consegue ter uma ação em cima do problema apresentado no ato 1. É a resolução da nossa estrutura, tá? Então, todos aqueles 3 atos de um storytelling transcritos aqui no storytelling com dados, certo? E quais são os principais destaques, tá, para a gente utilizar o Data Storytelling no nosso dia a dia? O que é interessante para a gente? O que ele traz, pensando nessa utilização com dados, os principais ganhos dele? Então, aqui eu trago, eu acredito que seja o dashboard mais conhecido pela humanidade. E aqui eu quero trazer justamente que o primeiro é um método de construir narrativas baseadas em dados. A gente já viu o quanto é eficaz transmitir informações dessa forma, não é mesmo? Na hora que a gente mostrou ali o experimento do TIP, a gente sabe que uma história, a tendência dela poder ficar gravada em nossa mente e a gente recordar disso é muito maior do que simplesmente consumir estatísticas. Então,
Isso nos leva a esse dashboard que eu comentei com vocês, de Charles Joseph Minard, produzido, aqui é um dos infográficos mais conceituados já feitos, pessoal, ilustrando a marcha e depois a retirada de Napoleão a Moscou na Guerra de 1812, tá? O que ele conta pra gente? Napoleão, achando que derrubar a Rússia seria fácil, tá? Reuniu um exército de mais de 400 mil pessoas para atacar os russos, tá? E aqui a gente tem o exemplo perfeito de que isso foi uma ideia muito ruim e um desastre completo para as tropas de Napoleão. Esse gráfico mostra 6 tipos de informação diferentes. Então, ele nos passa informação de geografia, tempo, a temperatura, que vai ser extremamente relevante para esse desenho que a gente está vendo em tela, o curso da navegação e a direção do movimento dos exércitos. E sem contar o número de tropas restantes. A largura do caminho dourado é a ida de Napoleão para a Rússia, enquanto em preto é justamente a volta dele, representando o tamanho das forças em homens. Então, tipo, a cada milímetro dessa barra, ela equivale a 10 mil homens. Então, a gente pode ver o quanto ela começa e o quanto ela termina voltando, o que é bem impactante quando a gente pensa o que aconteceu. Tá? As características geográficas e as grandes batalhas que tiveram nesse período, enquanto eles marchavam, foram marcadas e nomeadas, e as temperaturas em queda na jornada de retorno é mostrada ali na parte inferior. Então, resumindo o que esse infográfico traz para a gente, tá? Napoleão foi dizimar os russos. Essa era a ideia dele, vamos marchar, pessoal, todo mundo para a Rússia, tá? Só que ninguém conhece a Rússia melhor do que um russo, galera. O exército fez 2 coisas. Recuou e esperou. O exército francês de Napoleão não tinha ideia de como seria passar pelos territórios e nem a temperatura que eles iam enfrentar na sua marcha até Moscou. E os russos só recuavam. Até que eles chegaram em Moscou e falaram, beleza, perdemos ali, vai quarto quinto, do nosso efetivo, mas chegamos a Moscou. E quando eles chegam em Moscou, o que eles se deparam lá? Uma Moscou destruída, abandonada, tá? Os russos abandonaram tudo, acabaram com os suprimentos e deixaram a Moscou vazia. Não tinha ninguém para ser dominado quando chegou ali. Então Napoleão se viu numa única opção. Pegou as coisas e falou, gente, não tem o que fazer, a gente vai morrer se ficar aqui, a gente vai voltar. E isso demonstra no caminho preto. Tá? Então, o quanto um gráfico com informações ao longo do tempo, contando uma história de um acontecimento, pode ser rico em informações e forte ao passar essa sensibilidade para a gente. A gente pensando que a cada milímetro dessas barras são 10 mil homens e não apenas uma barra, o quanto isso pode ser impactante no consumo. Tá? Então, beleza, não tendo quem subjugar, ele voltou e o número que volta ali para a França é extremamente irrisório de pessoas, tá? Quase ninguém conseguiu sobreviver daquela primeira empreitada. Então, como primeiro grande motivo aí de se utilizarmos storytelling com dados é justamente o modo de construir narrativas poderosas, tá? Que vão ficar na mente das pessoas. Nosso segundo destaque para o storytelling é a ideia de humanizar dados, tá? E eu trago aqui um exemplo para vocês de um GPS, que é uma tecnologia complicadíssima, tá? Usa ali preceitos de cálculos de rota, estilos de tempo de chegada, tudo, mas hoje todo mundo tem ela no seu celular e eu garanto que a maioria das pessoas sabe como utilizá-la ou utiliza elas praticamente todos os dias, né? Provavelmente antes aí da pandemia era muito mais, mas não deixa de ser uma tecnologia que tem como principal foco humanizar os dados. Então, quando a gente humaniza esses dados, é justamente quando a gente trata eles de uma forma simples e intuitiva,
a gente permite o acesso de muitas pessoas. Então, a gente democratiza essa informação. Democratizar os dados é o preceito mais forte, que eu diria, de tudo que vai ter envolvido com a visualização de dados em si, analytics, ou mais focado aqui em storytelling. Quanto mais as pessoas conseguirem entender e consumir aquela informação, mais no caminho certo a gente está. E o nosso terceiro ponto é um instrumento para transformar números, regressões, análises em entendimento. Mais uma vez, uma forma de democratizar aquele dado. Quanto mais a gente conseguir categorizar, colocar informações dentro de um ambiente conhecido de quem consome aquela informação, muito mais perto da pessoa consumir aquele dado e ter um real entendimento dele, vai ser muito mais poderoso, pessoal. Vai ser, além de poderoso, muito mais útil, muito mais direcionado para todo mundo. Então, aqui um exemplo de uma clusterização, onde você simplesmente pega dados espaciais e coloca eles dentro de grupos específicos, demonstrando do porquê e por qual motivo eles estão naquela categorização que estão, certo? E tudo isso foi basicamente aí para falar um pouquinho para vocês que a verdade é, a grande maioria das pessoas não são acostumadas com matemática e dados, tá? Elas acham isso algo um pouco chato, é algo que não é simples de entender quando você pega ali uma lista de números, informações e tudo isso. E utilizar uma boa história para mostrar esses resultados é o que eu falei antes, é justamente democratizar aquela informação, é dar a capacidade de que todo mundo que está consumindo aquilo possa opinar. Eles opinando, eles têm a possibilidade de tirar suas próprias conclusões, gerar insights, tomar decisões baseadas em dados. É muito mais simples tomar uma decisão sobre algo que você olha e entende de primeira do que algo que vai necessitar um estudo para chegar numa conclusão que pode ou não estar certa. Se a gente contar uma história e mostrar o ponto que a gente quer defender, a gente está simplificando todo esse processo de análise para a tomada de decisão, certo? E falando sobre isso, então, resumindo, para montar um bom storytelling com dados, o que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente precisa se perguntar quem é o seu público-alvo. Para contar uma boa história, a gente tem que entender quem está recebendo essa história, tá? É uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, para a equipe. É muito importante a gente entender um requisitante de um dashboard em si, de uma solução de analytics em si, qual é a principal dor dele, tá? E o que ele realmente precisa. Muitas vezes ele vai falar, eu preciso de uma tabela com todas essas informações aqui, ó. E aí a gente pergunta, pô, mas você precisa da tabela? O que você vai fazer com ela? Qual que é a sua dor do dia a dia? Porque às vezes numa tabela ele vai ficar 2 horas olhando para aquela tabela para chegar numa solução que vai atendê-lo, tá? Mas se a gente estruturar isso de uma outra forma, com filtros bem pensados, com a visualização mais definida, aquelas 2 horas viram 10 minutos. E aí, é aí que acontece a mágica, tá, pessoal? É aí que fica a grande força de um storytelling, de um analytics bem feito, de um dashboard poderoso. Então, conhecer o seu público, conhecer o contexto e o meio de comunicação que a gente vai utilizar para passar isso. Vai ser um dashboard, vai ser uma apresentação, vai ser o que vai ser que a gente vai apresentar ali e qual que é o nosso objetivo, aonde a gente quer chegar. Então, a gente se perguntar isso é justamente o que vai aí nos fazer essa base de estruturação. A gente vai ter que perguntar aos dados o que eles oferecem. Então, muitas vezes, a gente tem demandas aí que não tem um projeto de ETL propriamente dito para tratar e transformar aquele dado, deixar ele bonitinho e pronto para consumo. Então, entender o que aqueles dados nos proporcionam. Às vezes a ideia é fazer algo gigantesco e mirabolante, mas os dados não permitem isso. Então, entender o que eles oferecem
e qual é a relação dele com o restante dos outros dados. Quanto mais associações a gente conseguir montar, mais a nossa história fica bem amarrada, fica bem estruturada, com possibilidades daquele plot twist no final bem bacana. Então, entender tudo que aquele dado proporciona para a gente, tá? Tendo essa ideia do seu público e dos seus dados, vamos descobrir o que? As nossas histórias. Então, quais são os fatos interessantes? E aí eu vou me basear de interessante junto com o nosso objetivo, o nosso público-alvo, quais mudanças foram importantes naquele período que a gente está consumindo, as conexões, que é justamente a relação entre os dados e que padrões que muitas vezes ao primeiro momento não são fáceis de distinguir, a gente coloca eles em uma evidência e em algumas vezes até próprias experiências pessoais, certo? Para depois de tudo isso, entendimento do público, entendimento do dado e essa associação de histórias é o modo com que a gente vai apresentar isso, que é tão importante quanto todo o resto. Muitas vezes a gente prepara essa história para fazer isso numa apresentação de comitê ou algo do tipo. Então essa história ela tem que estar bem amarrada, ela tem que estar simplificada ao ponto que todo mundo naquela sala tenha o mesmo entendimento e esse entendimento seja bacana. A gente focar no que realmente importa, isso ter o maior destaque, mesmo que tenha, que a história tenha vários complementos, o foco está sempre no que realmente importa, certo? E aí a gente tem esse desenho aqui no meio, aonde a gente tem a nossa narrativa, foi o primeiro tópico que a gente comentou aqui, que era o que é o storytelling, certo? A gente tem os dados que vai utilizar, que tem a ver agora com o nosso storytelling com dados, pensando isso numa usabilidade de negócio real, tá? Então a gente tem a narrativa, tem o data, o que falta aqui que a gente não falou ainda? Falta visuals. Então, como que a gente vai utilizar isso numa ferramenta de self-BI, como que a gente estrutura uma história dentro aí de um dashboard para a companhia, quais são os nossos, quais são as ferramentas que a gente tem para que a gente gere realmente um storytelling com capacidade e com desenvoltura. Então é esse último ponto que aí a unificação desses três chega de fato no Data Storytelling. Então vamos agora para os nossos atributos de atenção, que é tudo que a gente vai ver de fato numa apresentação, num dashboard, num report, tá bom? E antes de entrar em atributos de atenção, é bem importante a gente entender um pouquinho como funciona o cérebro humano. Então, dividindo ele aqui em duas partes, claro que tem mais partes, mas aqui vamos focar apenas em duas. Córtex frontal, tá? É responsável pelo nosso pensamento consciente, é controlado principalmente pelo nosso córtex cerebral ali, que é o nosso pensamento mais lógico, e aí a gente vem aqui para o nosso córtex visual, que é localizada na parte de trás do nosso cérebro e ela é extremamente mais rápida e eficaz. Seres humanos são seres visuais, pessoal. Tudo que for visual vai chamar muito mais a nossa atenção, vai prender mais a nossa... A gente vai focar mais os nossos segundos ali que a gente mantém em tela. Então, sempre que você puder trabalhar com informação de uma forma visual, ela vai sim ser mais efetiva do que uma tabela, do que um monte de dados distribuídos ali, tá? O processamento visual é quase 60 vezes mais rápido do que um de texto, tá? É muito mais simples para a gente fazer associações dessa forma, beleza? Então, por isso que eu coloco aqui que sempre que a gente entender qual é a dor do nosso cliente, aonde ele quer chegar, se a gente conseguir simplificar o consumo dessa informação, vai ser melhor para todo mundo. E aí, o que a gente tem de atributos de pré-atenção? Com que a gente consegue trabalhar isso em tela, de fato? Então, a gente vai ter orientações, altura, largura, tamanho, formas, curvaturas, marcas, cores de destaque,
Cores em si, paleta de cores, sendo elas de distribuição, sendo elas de densidade, posições, tudo que for algo visual, que descreva uma informação para a gente, será algo que nosso cérebro trabalhará de uma forma mais rápida e objetiva. Então, nem preciso dizer que usar visuais para contar histórias será algo muito poderoso. Eles vão trabalhar juntos muitas vezes, tá? Dificilmente você vai conseguir contar uma história com uma tabela, tá? Uma tabela cheia de dados. Não estou falando que não pode ter. Ela pode ser um complemento, pode enriquecer aquela informação, mas todo modo de contar uma história aí, ela vai estar bem vinculada ao nosso quesito visual. O seu dado, a chance dele ser lembrado com muito mais ênfase será maior, tá? E aí eu trago até um exemplo para vocês, usando esse atributo de atenção, que é justamente se eu fosse procurar números nessa informação, imaginando isso seja uma tabela de dados. Então, o nosso cliente vira assim e fala, olha, eu quero achar noves. Ah, mas eu quero isso numa tabela. Ah, então tá bom, vamos aqui trazer os noves para você numa tabela. Mas por que você quer os noves? Ah, eu preciso contar quantos tem, todo final de mês eu pego a tabela e vou contando. Pô, mas se ele vai contar noves, não é o melhor jeito? Pensando assim, tá, se eu destacar os noves para você, cara, fica melhor? Eu não estou facilitando a vida dele usando um atributo de atenção, trazendo destaque, cor para aquela informação? Pô, que bacana, né? Mas e se eu perguntasse para ele, então todo mês você procura 9? Não, esse mês aqui eu procuro 9. Mês que vem, por exemplo, eu vou ter que procurar 6. Então, fazer as perguntas certas, conhecer o seu público-alvo, entender aonde quer chegar, nos ajuda a ser assertivos, tá? Então, o pedido dele era uma tabela para ele poder achar noves. Entendendo que ele precisava achar novos, a gente chega nesse ponto. Mas entendendo que a cada mês ele precisa achar alguma informação distinta, eu poderia fazer isso para ele. E aí ele não fica mais analisando as informações para chegar no resultado. Ele bate o olho nas informações e ele já tem o resultado. Tá? Então, toda vez que a gente conseguir simplificar a nossa história, garantir que ela, claro que tudo, aqui a gente está focando em atributo de atenção, como o visual complementa a história, mas tudo isso aqui vai estar dentro de um contexto, né? O quanto isso pode ser poderoso, pode facilitar a nossa vida. O importante é fazer as perguntas certas. E aí, para contar a história, entender que também nos atributos de atenção, cores vão ser algo bem importante. Cores serão algo que vai mexer com a nossa percepção, o nosso entendimento e o nosso sentimento. Então, o que a gente pode falar é que cores, ela não é relativa, não é uma percepção, ela é relativa, ela não é absoluta, tá? Então, aonde ela está disposta pode mudar tudo. Cuidado com os fundos que você vai utilizar. Aqui, os quadradinhos que a gente tem na primeira camada, se você batendo o olho de primeira, você vai olhar assim e falar, não, ele começa do mais escuro e vai indo para o mais claro. Os 4 quadrados têm a mesma cor, o que muda justamente o nosso fundo. E se a gente colocar um contorno em volta deles, a gente consegue ver. Então, para construir uma boa história, tudo tem que estar simples de se ver, simples de entender e uma coesão de cores precisa existir. Então, sempre forneça um background consistente, tá? Senão, a primeira visão que você tiver daquela tela, na hora de contar aquela história, pode ser de confusão e não de assertividade. Tá? O uso consistente da paleta de cores, pessoal, usar um sequencial na hora que a gente estiver ordenando maior para maior, ou seja, a gente tem uma métrica por trás daquela cor, nos dizendo quanto mais denso aquele número, maior o valor, quanto menos denso, menor o valor. Uma divergente, quer dizer, a gente tem um ponto neutro, muitas vezes um zero, e aí eu tenho números positivos e negativos. Pode ser para lucros e prejuízos de uma empresa, ele seria condizente ali. Utilizei essas cores para pontos positivos e negativos. Toda vez que eu utilizar novamente informações positivas e negativas, sigo a mesma paleta de cor. Nosso cérebro vai associar que a cor azul, nesse exemplo, são os maiores lucros, quanto mais escura, enquanto laranja ali são os nossos maiores prejuízos. Então, se você usar laranja em outro lugar, sem ser para um prejuízo, você vai confundir, você vai direcionar as pessoas.
Categórico, quando a gente quer justamente dar um contraste, uma comparação individual. Então, vou abrir em dimensões. Cuidado ao utilizar categórico. Muitas aberturas dimensionais, vai deixar a sua tela poluída, muito colorida, tá? E muito colorida não é sinônimo de bom. Então, as cores são informações, vamos trabalhar elas da melhor forma possível. Ressaltar informações importantes, usar cores de destaques, ao mesmo tempo em cores de alerta. Aqui eu até defini o ressaltado em azul e o alerta em vermelho. Para a nossa cultura ocidental, a gente tem já essa percepção, até pensando em semáforos e tudo mais. Então, sempre trabalhar, se eu usei um alerta ali para chamar a atenção, algo negativo, cuidado ao reutilizar essa cor dentro da tela, certo? E aí, falando de todos esses atributos, eu trago aqui um último exemplo para finalizar aqui com vocês. É justamente esse dash, eu até uso ele em outras apresentações, que é o pedágio sangrento do Iraque, tá? É um dash que está... Eu até trago algumas perguntas aqui do que se trata esse dash verde ao lado, ele está falando de algo bom ou ruim, qual é o impacto dele? Vocês vão olhar para mim e falar, cara, os gráficos de barras invertidos ali em cima, eles lembram sangue, um tema todo em vermelho, falando de um pedágio sangrento do Iraque, o título, não tem como esse dashboard ser bom. Ele é extremamente impactante, ele é agressivo por natureza, tá? E aí eu pergunto, ele é agressivo pela concepção ou pelos dados? A gente está olhando essa concepção de criação. E aí, quando eu digo que um construtor de dashboards, ele sempre será tendencioso, por isso é tão importante ele estar bem alinhado com quem vai consumir, é que esse mesmo dashboard, com poucas alterações, pode não ter esse efeito. E como a gente pode chegar nesse ponto? Eu posso pegar esse dashboard, eu posso inverter o eixo dele, então agora viraram barras verticais num sentido mais convencional, tá? De baixo para cima, a paleta de cor dele, mudando a paleta e mudando o título. Porque analisando os dados que ele estava me trazendo, além, mesmo continuando as mortes no Iraque, elas estavam em declínio com o tempo passado. Se eu apresentar esse dashboard para vocês, Iraque, mortes em declínio, nessa paleta de cores, mesma estrutura, mesmos dados, eu estou contando qual história para vocês. É a mesma? Eu estou falando que a gente tem ali uma história sangrenta no Iraque com um pedágio de pessoas morrendo? Ou não? Estou mostrando esperança. Então, a forma com que a gente conta a história, como a gente vai introduzir o visual dessa estrutura e como a gente vai chegar nesse ponto, faz muita diferença para a gente. E esse tipo de sentimento é o que um Data Storytelling quer transmitir para vocês. Então, cuidado, porque a ideia é sempre que isso fique marcado, mas a ideia é que a gente passe sempre o sentimento e a mensagem correta. E por ser um modo tão poderoso das pessoas assimilarem esse tipo de informação, se a mensagem chegar errada, pode ser um problema. Beleza? E por último, mas não menos importante, até colocar aqui um modo com que a Tengu trabalha com storytellings, um canvas de construção em si. Então, levantar, entender, mapear dados, análises possíveis, futuros insights, entender com o cliente o que ele deseja, de lá traçar temas, argumentos e personagens que a gente vai compor essa história, para, enfim, poder chegar no nosso objetivo, traçar quem é o nosso principais público-alvo daquela história que será apresentada. E traçar a nossa apresentação é como esse Canvas vai trabalhar, é como a gente costuma estruturar esse tipo de análise, tá, gente? Então, aqui é só para mostrar um pouquinho como seria na prática do dia a dia, como a gente distribuiria as informações e montaria a base de um storytelling bem feito com dados. Desculpa por falar tanto, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham sido um momento proveitoso aí para vocês, que o assunto tenha sido interessante. E eu queria saber se vocês possuem alguma pergunta, alguma dúvida. Só não xinguem o apresentador, por favor. Ele falou bastante, eu sei, mas
Bom, pessoal, eu acho que não temos nenhuma dúvida, pelo menos, deixa eu ver aqui, calma aí, que tá vermelhinho aqui. Não temos. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez. Se ficou alguma dúvida, algum ponto que vocês gostariam de implementar, tenho os meus contatos aí na apresentação, podem entrar em contato comigo. Fiquem à vontade. Espero que tenha sido bacana. A Timbu vai estar sempre à disposição, caso vocês precisem de algo. E, gente, obrigado. Obrigado mesmo de coração por me aguentar aí todo esse tempo. E uma boa tarde a todos e até Renatão, mais. Oi, desculpa. antes de finalizar, surgiu uma dúvida aqui. Poxa, não vi, desculpa. Júlio, ele está perguntando qual dica você daria para uma empresa que está passando por um processo de análise das histórias? Bacana. Ótima pergunta. Eu acho que a principal dica que estamos numa etapa de análise de histórias. Então, é justamente pegar aquele início de entender as personas muito bem, definir quais as histórias a gente vai querer contar e de que forma a gente vai contar para cada etapa, certo? Então, aquele entendimento inicial e aí tentar trazer isso de uma forma simplificada, lembrando que a ideia aqui é que o dado seja o mais abrangente e simples de consumir possível. É por isso que a gente conta histórias, é para contextualizar. A gente não quer complicar a vida de ninguém, a gente quer democratizar essa informação. Então, fazer essa estrutura, essa definição o mais bem estruturada possível, Júlio. Esse levantamento de definição, mesmo que ele leve um tempo um pouquinho maior, vai facilitar muito e agilizar em muito qualquer etapa futura que vier aí na estruturação de vocês, tá? Então, que seja, a gente está reestruturando vou dar um exemplo aqui, não sei se é o seu caso, mas estamos reestruturando nossa camada de analytics aqui e a gente quer agora que a primeira etapa não teve uma usabilidade muito bacana, a gente quer que o pessoal abrace mais a ferramenta, consuma mais os dados. Então, pensar um pouco a mais nessa estruturação, como a gente simplifica, como a gente faz isso ser útil para as pessoas da forma mais simples e dinâmica possível. Eu acho que esse tempo a mais gasto aí vai economizar muito tempo lá na frente, aonde já até vi acontecendo algumas vezes, você faz uma estrutura gigante, cria um dashboard lindo, você cria, uma pasta de trabalho com 15, 20 dashboards, todos eles perfeitos, chega no cliente e fala, nossa, cara, que bonito, mas não tem a informação que eu queria. Eu queria uma só, aqui você está me trazendo 230 informações diferentes, muito bacana, mas eu precisava de uma que ela não está aqui. Então, esse desenho inicial, a definição inicial em si, é o que vai fazer, acredito eu, que vai fazer a maior diferença nessa etapa aí das análises de história. Perfeito, Renatão. O Júlio disse aqui obrigado, então eu acredito que você tenha respondido a pergunta dele. Olha, espero que sim. Se não der também, Júlio, entre em contato com a gente aí, vamos ter toda a atenção do mundo aí para você. Espero que tenha atendido de forma satisfatória. Acho que é isso, Gabriel. Se chegar mais alguma aí, você me passa, por favor. Fechado. Mas, gente, só reforçando mais uma vez, meu muito obrigado. É sempre muito bacana fazer esse tipo de material com vocês. Ver tanta gente assim aqui no call é sempre legal. E, pessoal, valeu. Um ótimo restinho de tarde para vocês. E qualquer problema, qualquer dúvida, Timbu está à disposição aí para ajudá-los. Um abraço a todos.